Bom dia, meu povo, todos aí na paz de Deus. Anotei aqui 6 assuntos para mim fazer comentários, mas antes disso, se inscreva no canal, compartilhe, curta, critique, se tiver de falar bem, fale, mas é importante eu saber a sua opinião. Gente, em relação à CPI do INSS, que vergonha esses bolsonaristas estão passando, né? E eles não se cansam de passar vergonha, gente. Engraçado que eles falam lá que dá tempo dos assessores filmar as mentiras deles e eles vão embora. Aí depois os caras do governo vão com documentos, né? E desmentem eles, só que eles não estão mais lá para ouvir a verdade. E esse negócio de CPI, porra, começou em 2019. Quem era o presidente, gente? As 11 associações que o INSS já tirou, todas ligadas ao Bolsonaro, do governo dele. Até agora nenhuma ligada ao governo Lula de 2023 para cá, foi afastada. Todas as 11 que foi caçadas eram do governo Bolsonaro. E o Bolsonaro não investigou nada. Ele foi avisado, inclusive. O Bolsonaro sempre colocava para baixo da mesa, para baixo do tapete. Qual foi a investigação que teve no governo Bolsonaro pela Polícia Federal? Que eu me lembro, só uma, que foi em Belém, daquele delegado superintendente aqui de Manaus, né? Superintendente da Amazônia parece que ele era, eu não estou lembrado bem. Não existe superintendente da Amazônia, existe superintendente aqui de Manaus, do Pará, mas o cara descobriu um contrabando de madeira lá em Belém. O que aconteceu com esse cara? O Bolsonaro afastou o cara, afastou o delegado. Olhem só, ele afastou o delegado. E o Bolsonaro fazia isso. Ele afastava fiscal do IBAMA, diretor do IBAMA, tudo que investigasse alguma coisa ligada ao meio ambiente, ele afastava. Não teve nenhuma investigação no governo Bolsonaro. Isso quando ele não colocava em sigilo de 100 anos. Mas por falar em investigação, vou para outro assunto aqui, por falar em investigação, gente, essa investigação de ontem, o pessoal, os graúdos fugiram, porque teve informações de dentro do governo. De dentro do governo, que eu digo, das instituições envolvidas. Então o governo, ele tem que investigar primeiro o governo, os funcionários públicos que estão envolvidos com o PCC, para poder decretar a prisão desses caras, dos traficantes, dos empresários. Mas não, o que acontece? Avisaram o pessoal, fugiram. Gente, eu nunca vi no Brasil, sinceramente, eu nunca vi no Brasil um empresário do ramo de setor de gasolina, de posto de gasolina ser preso. Nunca, eu nunca vi. A gente vê ser preso sindicalista, político, empresários de outros ramos, mas de gasolina a gente não vê. Olha, uma coisa bem visível desses caras é que, agora no governo Lula não, porque no governo Lula só teve 2 aumentos no preço da gasolina até agora. E teve 2 diminuições. Teve 2 aumentos e 2 diminuições no preço da gasolina. Diferente do Bolsonaro, que todo dia a gente passava em frente do posto, a gente via os frentistas mudando o preço lá, né? Eu quero dizer que quando tem um aumento no preço da gasolina, os donos dos postos aproveitam o embalo e aumentam o preço do etanol. Pô, e nada acontece. Polícia Civil sabe, Polícia Militar sabe, Polícia Federal sabe, Ministério Público Federal sabe, Procon Municipal, Estadual, Federal sabem que não teve aumento para o etanol, só teve para gasolina. Mas os caras aumentam e o consumidor que se lasque. Gente, vejam esse absurdo aqui. Eu acho que esse pessoal do Bolsonaro, eles pensam que a gente é idiota.
ou então loucos, como o pai dele mesmo chamou para o gado deles. Olha o que ele quer, gente. Ele quer, mandou um documento para o presidente da Câmara e gravou um vídeo. Ele quer receber o salário dele. Ele estando lá nos Estados Unidos, traindo a pátria dele. E quer receber salário, gente. Vejam que absurdo. A que ponto nós estamos chegando? E ele compara a questão da Covid, que no tempo da Covid, os deputados estavam em casa e estavam recebendo, uns viajando e recebendo. Eduardo, veja a ironia do destino. Mas você mandava o pessoal sair de casa para se aventurar e pegar Covid. Mas nós não estamos numa Covid não, numa pandemia não, Eduardo. Tu estás trabalhando contra o Brasil e quer que nós pagamos teu salário? Cara, deixa de ser cara de pau. Realmente, o que estão dizendo de ti é que tu tá com problemas mentais? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Questão do Pix. Vocês se lembram ainda sobre a grande operação? Que isso aí sempre vai ter. Porque quando é amanhã, o judiciário brasileiro solta o cara. Como aconteceu recente com aquele senhor da Ultrafarma. Foi preso, foi solto e ainda a justiça autorizou ele não pagar os 23 milhões de reais que ele estava devendo, que ele burlou, que ele sonegou para os cofres públicos. Acredite, foi preso, roubou, foi preso e ainda foi anistiado da verba de 23 milhões de reais. É assim que age a justiça. E vai agir nessa questão agora dessa mega operação. Vão ser todos soltos. Pois é, o Pix, quando o Lula lá atrás quis começar a fiscalizar a movimentação do Pix, esses bolsonaristas sem vergonha, se aproveitando da doença mental que passam os bolsonaristas, foram para redes sociais, inclusive o Nicolas Ferreira, que é o rei da mentira, do fake news. Colocaram na cabeça desses pobres coitados que o governo que o governo ia cobrar imposto de movimentação do Pix. Até de R$1 você ia pagar imposto. Mentira! O governo queria ver a movimentação e está correto o governo. Tá aí, como é que os traficantes estavam usando o dinheiro deles se movimentando? Por intermédio de Pix. Ora, o banco normal, acima de 10 mil, não é fiscalizado? É fiscalizado. Por que no Pix eu posso passar 50 milhões e não ser fiscalizado? De onde é que eu arrumei esse dinheiro? Mas aí está o pano de fundo. O bolsonarismo, eles apoiam milicianos que estão envolvidos nisso aí. Eles apoiam, porque se eles apoiam o Bolsonaro, eles estão apoiando as atitudes do Bolsonaro e da família do Bolsonaro, que homenageou, deu medalha de honra ao mérito para um matador de aluguel policial militar na época, que foi expulso da polícia militar lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Então eles estão por detrás disso, toda essa moçada aí. O julgamento do Bolsonaro. Gente, o Supremo, a Polícia Federal, o Ministério Público, estão tipo com medo do que vai acontecer se o Bolsonaro for preso. Aí eu digo para você, babaca, otário, otário, tu vai cair nessa? Tu viu dia 8 de janeiro, se tinha pastor quebrando lá Brasília? Se tinha algum político quebrando lá Brasília? Não tinha. Não tinha, ele mandou vocês para lá. Que agora tem um monte preso, que o Bolsonaro tá cagando para esse pessoal que estão presos. Vão! Quando o Bolsonaro for preso, vão para a rua, vão quebrar, vão! Agora, depois, não venham fazer publicações. A velhinha estava passeando lá na Paulista. O velhinha estava com a Bíblia. A fulana está presa e os filhos estão passando fome. Então, siga o exemplo daqueles que estão presos pela baderna no dia 8 de janeiro.
Não peguem corda da família do Bolsonaro, do Silas Malafaia, desses políticos sem vergonha bolsonaristas que vão pagar para vocês irem para a rua e depois vocês vão pegar 17, 18, 20 anos de cadeia e não venham querer chorar não, porque o exemplo está claro. O exemplo está claro. Então, gente, é mais ou menos isso. Essa questão do Eduardo Bolsonaro. É ridícula isso. Mas tem um detalhe que me lembrei. A PEC da anistia não, da blindagem. Olhem só. Eles querem, os deputados bolsonaristas, só eles. Eles querem roubar, matar, traficar e a justiça não poderá fazer nada. Eles querem transformar isso em lei. Ainda bem que quinta-feira foi praticamente arquivado isso daí. Sem entenderem? Ele está no mandato dele, a justiça não vai poder investigar ele. Imagina empreender. Porra, aí é muito fácil, querem ser cidadãos diferentes de nós. Agora eles são tão idiotas que eles pensam que eles vão ficar eternamente lá na Câmara Federal ou no Senado. Uma hora eles perdem a eleição e vão vir para casa e vão ser um cidadão comum igual eu, igual a você. Mas eles queriam fazer isso, os bolsonaristas. Olha, esse PL aí que já era para ser caçado, esse partido, né? Só na investigação eles têm 164 deputados sendo investigados pela tal de emenda secreta. Emenda secreta antes, gente, não tinha emenda secreta, foi criado pelo Lira e pelo Bolsonaro. Porque antes o parlamentar fazia uma emenda de 3 milhões, um exemplo, mas ele tinha que justificar para onde ia esse dinheiro, o que ia ser feito com esse dinheiro. Aí o Bolsonaro, com o Lira, para encher o bolso desse pessoal, para ganhar a eleição em 2022, criaram essa tal de emenda secreta. O que acontece? O deputado pega 3, 4 milhões e não justifica nada para ninguém. Ele pode pegar 5 milhões e comprar 5 fazendas para ele, 200 carros importados para ele, que não vai acontecer nada. Aí veio o governo Lula, junto com o Supremo, e acabaram com a festa deles. Só agora está sendo investigado, pasmem, quase 700 milhões de reais está sendo investigado pelo Supremo, né? E esses deputados, todos são de direita e bolsonaristas. E olha o que eles querem, gente. Eles querem afastar o Dino. O ministro Dino do Supremo, que está fazendo as investigações. Eles querem tirar o ministro Flávio Dino e colocar um outro lá. Olhem só como é que é a situação, gente. Então, o assunto da semana vai ser o julgamento do golpista Bolsonaro, né? E não vá cair nessa de ir para a rua defender esse canalha. Não vá. O Bolsonaro tentou dar um golpe na democracia brasileira. E vai ser julgado e vai ser condenado. E eles dizem, né, que o Brasil está vivendo uma ditadura. Se a gente estivesse vivendo uma ditadura e o Bolsonaro com a sua turma aí tentasse trazer a democracia por intermédio da ditadura, Bolsonaro não teria sido julgado não estaria sendo julgado. Já estava morto. Porque eu sempre digo, você querer ditadura militar em plena democracia é muito fácil. Eu quero ver você querer democracia numa ditadura. Aí você vai ver a cobra fumar. Beleza?